né, Karina? É uma reunião semanal de vocês, né? Exato, a gente tem a reunião semanal, a gente alterna com reunião clínica e tumor board. E aí, cada Legal. reunião clínica é uma reunião bem multidisciplinar, então a gente alterna entre a radioterapia, oncologia, mastologia, genética, E e hoje é a tem terapia. e participam também outros profissionais que não médicos, né? Fisioterapia, fono, não sei, equipe multi de você. Exato, nutricionista, pessoal da físio que trabalha com a gente também participa. Legal, ótimo. Tentar falar de uma forma que fique mais claro para todo mundo aí. Tem algumas questões técnicas, mas vou tentar falar de uma forma que fique mais tranquilo para todo mundo. Vamos lá, vou compartilhar a aula aqui. Ver se estão enxergando. Estamos, Sim, tudo certo. Ótimo, abriu certinho. Muito bem, então aqui me coube falar então sobre a radioterapia na doença oligometastática, um tema complexo e em constante evolução, né? Nós temos uma mudança importante dos paradigmas nesse contexto. Então a ideia aqui é tentar trazer as informações mais atuais e relevantes sobre o tema, né? Muito bem, esses são meus conflitos de interesse, nenhum para a aula de hoje. Deixa eu minimizar aqui. Muito bom, vou começar falando sobre conceitos e definição de doença oligometastática. Nós temos ali a publicação inicial em 1995, já com o conceito de doença oligometastática, sendo identificada como um perfil de doença intermediário entre uma doença local e uma doença metastática difusa, com lesões limitadas em número e extensão. E a premissa essencial ali era de que se nós tivéssemos o primário controlado, né, e as lesões metastáticas fossem tratadas de forma ablativa, né, com terapia direcionada, nós poderíamos ter um ganho de intervalo livre de progressão e, quem sabe, até a cura poderia ser atingida nesse contexto. E a partir daí nós tivemos várias publicações, né, nesse cenário, envolvendo cirurgia e radioterapia para doença oligometastática, envolvendo potencialmente ali a intenção curativa desse tratamento. vamos então o carro do papai. Bom, nós tivemos então a publicação aqui em 2020, né, do consenso da Estro e Astro com em relação aqui ao número de publicações, nós tivemos um incremento grande nos últimos anos, né, demonstrando aqui um interesse crescente nessa estratégia. Em relação à literatura, nós podemos ver uma literatura bastante heterogênea, mas houve consenso em alguns tópicos. Quais são eles? Então, o conceito de doença oligometastática independe do sítio primário, de histologia e do local de metástase. Não há biomarcadores disponíveis para diferenciar a doença oligometastática e plurimetastática, então, células tumorais circulantes, marcadores tumorais, enfim, nada absolutamente sólido nesse contexto. Todas as lesões precisam ser tratadas com segurança, né? Considerar potenciais de toxicidades, obviamente, em um contexto metastático, né? A premissa essencial é de que realmente não haja uma toxicidade limitante. A doença oligometastática é definida como 1 a 5 lesões. A tecnologia é fundamental para o tratamento de doença oligometastática e a recomendação é usar um BD acima de 100 Gray 10, que é um BD elevado, para, de forma objetiva, tratar de maneira ablativa as lesões, né? Nós temos aqui uma diferença importante do contexto, né, de doença oligometastática sincrônica, metacrônica, oligoprogressão e oligopersistência. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil aqui na figura. Então, o contexto de oligometástase sincrônica é ao mesmo tempo da doença inicial na mama, né? Então, a doença de novo. A doença chamada oligorrecorrência é após o tratamento do sítio primário, nós temos a progressão em outros sítios tumorais, né? E aí ele vai ser discutida a estratégia, né, do tratamento sistêmico, exclusivo, ou abrangendo ou não ali algum tratamento local. A oligoprogressão, né, e já paciente já em tratamento sistêmico, acaba tendo progressão em sítios limitados, demonstrando ali a refratariedade de alguns clones mais resistentes. E a oligopersistência seria doença estável ou uma resposta parcial. Por que, então, realizar estratégias ablativas em pacientes metastáticas? A hipótese inicial era de que essas lesões macroscópicas, né, metastáticas, elas pudessem ser refratárias e criar clones mais resistentes,
e isso acabar impactando em novas metástases ali oriundas dessas lesões mensuráveis. E o tratamento dessas lesões poderia diminuir eventualmente a progressão de doença, era essa a hipótese inicial que foi destacada inicialmente. Nós temos aqui a publicação de alguns estudos bastante relevantes. Esse é o banco de dados do CIR norte-americano, com mais de 47 mil pacientes, demonstrando aqui nas séries históricas um ganho importante em sobrevida global, demonstrando o impacto da melhora do tratamento sistêmico, que acaba nos trazendo, então, ali uma expectativa maior de incluir, né, nesse tratamento algumas estratégias locais. Subtipos moleculares também aqui são bastante relevantes no contexto da mama. A doença HER2 positiva é um driver importante, com inúmeras drogas ali sendo desenvolvidas, o Cleópatra com HP de manutenção. Ali acho que todos nós temos pacientes que têm ali 5, 6, 7, 8 anos com doença controlada, então se demonstrou ali um driver importante que mudou a história natural dessa doença. Doença luminal, um cenário intermediário, e triplo negativo, o pior cenário em termos de prognóstico em câncer de mama. Além disso, nós temos que o número de órgãos acometidos é importante, né, um fator importante prognóstico, então, quanto maior o número de órgãos, pior a sobrevida das pacientes. E na análise multivariada, aqui a idade é um fator importante. Notem que aqui a idade é o inverso da doença primária da mama, né? A doença primária da mama, quanto menor a idade da paciente, mais agressivo, pior o prognóstico. Aqui é o contrário. As pacientes mais jovens têm um melhor prognóstico do que as pacientes mais idosas, aqui 70 anos mais um hazard ratio de 1,96. Aqui, em particular, demonstra a correlação da idade com performance status e a possibilidade de ser feito algum tratamento sistêmico ali mais prolongado. Além disso, doença HER2 e a doença luminal são pacientes de melhor prognóstico, e a triplo negativo seria o pior prognóstico aqui, com hazard ratio de 2,95. Metástase óssea exclusiva também, todos nós já sabemos do contexto de melhor prognóstico quando comparado à doença visceral, e o número de metástases aqui é um fator prognóstico relevante. Esse aqui é um banco de dados da França, né, com 22 mil pacientes, trazendo dados bastante semelhantes ao banco de dados ali do CIR, né? Então, a idade é um fator importante, com incremento por ano, né? Então, uma relação de pior prognóstico com maior idade. Doença triplo negativa, doença HER2 como um fator favorável, um hazard ratio de 0,80. Metástase visceral e número de metástases acima de 3, pior do que menor que 3. E, novamente, o perfil molecular aqui melhor para a doença HER2, quando comparado à doença luminal e a doença triplo negativa. Vamos começar falando, então, dos principais estudos, né? O SABR Comet foi apresentado, né, sua atualização, seu update na ESTRO de 2022, um estudo que já tinha sido publicado na JCO em 2020. Um dos principais estudos que trouxeram inúmeras discussões sobre o contexto do tratamento da doença oligometastática com objetivo ablativo. Então, aqui nós tínhamos 99 pacientes randomizadas, com até 5 lesões, qualquer sítio primário, então incluía mama e outros sítios primários também. Havia necessidade do controle do tumor primário da lesão e bom performance status PS01. A randomização foi 1:2 para aumentar o número de eventos no braço standard of care mais radioterapia ablativa. O endpoint primário desses estudos foi sobrevida global, alguns secundários, então, sobrevida de progressão, toxicidades, qualidade de vida, controle da lesão e número de ciclos de quimioterapia. Na atualização, então, nós temos que mais ou menos ali 20% das pacientes tinham um diagnóstico de câncer de mama, né? 15 no braço controle e 20 no braço SABR, e a maior parte dos pacientes tinham até 3 metástases, né, tratadas ali no momento da randomização. Houve sim um ganho importante em sobrevida global, então mediana de 28 para 53 meses, chamando a atenção na possibilidade de melhores desfechos oncológicos na inclusão de um tratamento ablativo. E a sobrevida livre de progressão, mediana de 5,4 para 12 meses, dobrou ali,
E aqui é interessante olhar no gráfico que após os 4 anos nós temos um platô ali de não progressão de algo em torno de 1/5 das pacientes, né? Então, além de nós termos um intervalo livre de progressão maior, aproximadamente 20% dos pacientes vão atingir resposta sustentada. Não há diferença em tempo para novas metástases e não há diferença também em toxicidades e qualidade de vida nos dois braços. Na análise de subgrupo do COMET na atualização, quando nós vamos avaliar somente as pacientes com câncer de mama, nós temos um benefício ali da estratégia da SABR com hazard ratio em sobreviva global de 0,77 e 0,53, mas notem que o intervalo de confiança cruza a linha do 1, perdendo significância. Aqui, avaliar subtipos pelo espaço amostral pequeno acaba não tendo poder para nós inferirmos qualquer tipo de conclusão aqui, né? Mas, pelas estimativas de base atuariais, nós temos que a cada 5 pacientes tratadas, um atinge sobrevida além de 5 anos sem recorrência, o que nos chamou bastante atenção. Mas, né, nós temos ali o NRD BR002, que de fato foi um banho de água fria nessa história toda, né? Então, nós tivemos a apresentação na ASCO, no Congresso Americano, em 2022. Ele é um estudo que tem uma fase 2 randomizado e teria uma fase 3 randomizada para avaliação sequencial. Então, a fase 2 randomizada foram dos 129 pacientes. Aqui nós tínhamos menos de 4 metástases, né, para critérios de elegibilidade, somente primário de mama. Então, primeiro estudo que avaliou somente câncer de mama no contexto oligometastático. Nós tínhamos ali a obrigação de ter doença controlada, sistêmica. As metástases não poderiam ser muito volumosas, então menor que 5 centímetros. Menos de 12 meses de tratamento sistêmico sem progressão, e as pacientes eram avaliadas com tomografia, a cintilografia óssea ou PET. A randomização foi para Standard of Care versus Standard of Care mais SABR ou cirurgia. A grande maior parte dos pacientes recebiam radioterapia ablativa. O endpoint primário do estudo foi sobrevida de progressão nessa fase 2 randomizada e sobrevida global na fase 3. E alguns endpoints secundários, controle de metástases, aparecimento de novas metástases, efeitos adversos e avaliação por células tumorais circulantes. Então, aqui são as características dos pacientes. A maioria dos pacientes tinham até uma lesão, né? Então, 60%. 80% dos pacientes eram doença luminal e a maioria dos pacientes, né, estavam no contexto de metástase não sincrônica, 80%. Não houve diferença em sobrevida de progressão. Notem que as curvas são absolutamente sobrepostas aqui, mas um dado que é interessante discutir é que a estimativa de sobrevida livre de progressão para o braço controle era de 10,5 meses. O que foi observado foi de 23 meses, notando, então, uma diferença importante na sobrevida de progressão para o braço controle. E no braço do Standard of Care mais radioterapia ablativa, 19 meses, que foi inicialmente desenhado e observado 19,5 meses. Então, a grande diferença foi na sobrevida de progressão do braço controle. Não há diferença em sobrevida global, então as curvas também completamente sobrepostas. Não há diferença em tempo para novas metástases. Aqui nós temos sim, né, uma diferença em controle das metástases tratadas, 7% de progressão no braço SBR e 29% de progressão dessas lesões inicialmente mensuráveis no braço Standard of Care. Em relação às toxicidades, né, nos dois braços, nós temos um perfil de toxicidade bastante favorável, né, com toxicidade grau 4 e 5, um número muito pequeno de pacientes. Então, como conclusões, nós temos que a terapia direcionada às metástases para câncer de mama oligometastático falhou em relação ao ganho ou incremento em sobrevida de progressão. Então, dessa maneira, não tem nenhum sinal para continuidade, né, para a fase 3 aqui, para avaliação de sobrevida global. Os pacientes com câncer de mama oligometastáticas definidas aqui no NRD BR002 tiveram, né, uma sobrevida de progressão e sobrevida global bastante favoráveis, o que acabou, né, diminuindo o impacto do tratamento local.
E a SBRT com altas doses demonstrou-se ser um tratamento seguro e com baixa taxa de efeitos colaterais ou eventos adversos. Coloquei um head-to-head dos dois trabalhos aqui, no NRD-BR002 e o SABR Comet. Vocês podem notar que, basicamente, né, o que nós temos de diferença nos dois trabalhos é o perfil dos pacientes. No NRD, esse perfil prognóstico muito mais favorável acaba, né, que diminuiu de forma muito significativa o benefício da radioterapia ablativa, e no braço SABR Comet a gente tem aqui perfil prognóstico mais desfavorável e aqui com um ganho importante no tratamento local. Dessa maneira, né, aquela premissa essencial que eu mostrei lá atrás de que tratar, né, doença oligometastática pudesse diminuir o número de novas metástases, aqui se demonstrou uma falsa hipótese, tanto no SABR Comet quanto no NRD-BR002. Dessa maneira, nós temos então um tópico encerrado, né? No meu ponto de vista, não, apenas a ponta do iceberg aqui. Nós temos vários estudos prospectivos ongoing aí, né? Envolvendo, né, associação da rádio com os ADCs ou imunoterapia no contexto da doença luminal, HER2, né, no contexto de mama ou outros sítios primários também. E há um particular interesse da associação de SBRT com imunoterapia e com potencializar efeito sistêmico, efeito abscopal, entre diversas outras possibilidades dessa associação. E aqui, por último, né, em relação aos possíveis cenários, eu trouxe a SABR para doença óligo-progressiva, na doença hormônio positivo. Então, lembrar que o SABR Comet Energy BR002 era para doença oligometastática, não no cenário necessário de oligoprogressão, aqui somente para doença oligoprogressiva. Nós tivemos a apresentação agora bem recente, em outubro de 23, na ASTRO, Congresso Americano de Radioterapia, do estudo chamado AVATAR, um estudo de fase 2 prospectivo, que avalia exatamente esse contexto de SABR em câncer de mama, com doença óligo-progressiva, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Ele coloca, então, que a oligoprogressão vai acontecer em aproximadamente 42% dos pacientes, e que essas pacientes são submetidas a inibidor de ciclina, CDK4/6 mais inibidor de aromatase, vão acabar desenvolvendo alguma resistência. Esses clones podem sofrer essas resistências por várias vias diferentes e acabar tendo progressões ali em locais específicos, né? Então, a hipótese é de que, se nós incluirmos, né, a radioterapia ablativa nessas lesões com oligoprogressão na doença hormônio positiva HER2 negativa, nós podemos aumentar o intervalo livre de troca de tratamento sistêmico, né? Postergar a troca de tratamento sistêmico em mais de 6 meses, e aí aqui o objetivo era com pelo menos 25% dos pacientes atingindo esse endpoint. O esquema do estudo foi, então, para a doença hormônio positivo, HER2 negativa. Os pacientes tinham que estar sendo submetidos a inibidor de ciclina mais inibidor de aromatase por pelo menos 6 meses. Nós tínhamos aqui 1 a 5 lesões com oligoprogressão. Os pacientes tinham que ser ali passíveis de radioterapia ablativa, né, pela topografia da lesão, tamanho, e pelo menos uma lesão extracraniana mensurável. Então, os pacientes eram submetidos a SABR para todos os sítios de oligoprogressão, em vigência de norciclina inibidor de aromatase, eram seguidas com exames de imagem, né, tomografia, cintilografia ou PET a cada 3 meses. Se nós tivéssemos mais uma oligoprogressão, os pacientes novamente seriam avaliadas para um novo ciclo de SABR, tá? Se os pacientes tivessem progressão de doença e não fossem passíveis de SABR, elas saíam do estudo ali considerado como progressão. O endpoint primário do estudo foi sobre alívio de eventos, né? Então, sobre alívio de eventos era mudar o tratamento sistêmico ou progredir em menos de 6 meses pós tratamento primário ou progredir com mais de 3 lesões.
Os endpoints secundários foi sobrevida de progressão modificada, sobrevida de progressão, sobrevida global e toxicidades relacionadas ao tratamento. A maior parte dos pacientes aqui, 71%, tinham doenças, lesões ósseas, né? 13% dos pacientes tinham doença nodal sistêmica, 6% pulmão, 5% linfonodos regionais, 3% fígado e 2% outras lesões. As características, então, os dois principais regimes de tratamento envolvendo a radioterapia, dose única de 20 grays ou duas frações de 12 grays também eram possíveis ali para o tratamento. Aproximadamente metade aí das pacientes tinham até uma lesão tratada, né, no momento da randomização, 25% duas lesões, 19% três lesões, 6% mais de três lesões. Em relação ao endpoint primário do estudo, o sobrevivência de eventos, 5,2 meses, a mediana, e 47% das pacientes atingiram IFS com mais de 6 meses, né? Então, sobrepujando os 25% iniciais ali do desenho inicial do estudo, né? Sobre alívio de progressão modificada, 10,4 meses, 31% dos pacientes foram submetidos a um novo ciclo ali, a um novo regime de SABR durante a fase de oligoprogressão, e 46% dos pacientes, então quase metade das pacientes conseguiram manter o inibidor de ciclina mais inibidor de aromatase por pelo menos 12 meses. Então, nós conseguimos postergar a troca de linha de tratamento sistêmico, né, em 12 meses por quase metade dos pacientes, que eu acho que esse é o dado principal do estudo. Nenhuma paciente evoluiu a óbito durante o follow-up do estudo, e o perfil de eventos adversos também bastante favorável, toxicidade grau 1 e 2 ali, 16 pacientes só evoluíram com toxicidades leves, né? Consideradas leves. Em relação, então, aqui ao resumo, né? Esse foi o primeiro estudo prospectivo randomizado investigando SABR para postergar a linha de tratamento sistêmico. Esse foi um approach ali, uma estratégia bem tolerada. Sobrevivência de eventos em 6 meses atingiu o endpoint primário, então era 25 aqui, foi 47%. Sobrevivência de progressão modificada 10,4 meses, e uma a cada 3 pacientes foram elegíveis ali para um novo tratamento com essa IBR. E 46% dos pacientes, né, mantiveram o inibidor de ciclina com o inibidor de aromatase por 12 meses sem precisar trocar nesse momento, né? Como conclusões, então, esses achados sugerem que as pacientes com doença oligoprogressiva, hormônio positivo, HER2 negativo, podem ser consideradas para SABR, né, no lugar ali de trocar o tratamento sistêmico na ocasião da progressão. E por que desse né, entusiasmo com radioterapia ablativa, a paciente hormônio positiva sendo submetida a inibidor de ciclina? Porque os 3 principais estudos de primeira linha de tratamento sistêmico na doença hormônio positiva praticamente dobraram a sobrevivência de progressão, né? Incluindo palbo, ribociclib ou abemaciclib, trazendo um controle mais adequado e a possibilidade da gente adicionar, né, um tratamento local e otimizar o máximo possível essa estratégia. Esse é um caso meu, então, um real world aqui, paciente com 16 meses de uso de inibidor de ciclina, no caso desse paciente era ribociclib com letrozol, o paciente teve progressão em 2 sítios, aqui um linfonodo ilíaca comum à direita e pedículo lateral de L5, foi optado por manter o mesmo regime de tratamento sistêmico, adicionar radioterapia ablativa, e aqui o PET 6 meses depois da radioterapia, com resposta completa, paciente mantendo então o mesmo tratamento sistêmico realizado até então. Então, como considerações finais, né, e pessoais, nesse cenário atual, considero como uma opção para SABR os pacientes com exposição prévia ali ao tratamento sistêmico, então já previamente selecionadas, com doença sistêmica controlada e que experimentaram alguma oligoprogressão por um clone resistente
e que nós temos como objetivo ali principal o controle local e postergar a mudança da linha do tratamento sistêmico. Diversos estudos em andamento poderão nos auxiliar para selecionar as melhores candidatas, né, a se beneficiar dessa estratégia ablativa para a doença metastática ou oligoprogressiva. E as melhores candidatas aí, na minha opinião, são os pacientes mais jovens, com bom performance status, previamente expostos ao tratamento sistêmico com adequada resposta. Doença luminal e HER2, nós vimos que tem um melhor prognóstico, tem driver, os pacientes vão ter, né, uma resposta mais sustentada. Metástase óssea exclusiva, né, tem um melhor prognóstico do que metástase visceral, menos de 3 sítios metastáticos e no contexto, então, de oligoprogressão. Começar com tratamento sistêmico e nós vamos ali somente para o tratamento onde tiver progressão. Acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos aí pela atenção. Obrigada, Pedro. Pedro, como sempre, as aulas dele bem objetivas e ele colocando do ponto de vista pessoal, da experiência dele e tudo mais. Eu acho que isso que você colocou, comparando os dois estudos em relação ao que a gente espera no final, quer dizer, no começo, acho que a gente sempre esperava que a gente tratar a doença oligometastática era diminuir o risco da disseminação de doença com aquele local de metástase, né? E acabou sendo provado que não, provavelmente nesse momento não. Como que você tem feito na BP, como vocês têm feito para receber essas pacientes oligometastáticas? Elas começam com tratamento sistêmico, que momento que vocês vão avaliar a radioterapia? Você espera completar o tratamento sistêmico para isso ou não? Acho que é selecionar dentro desses critérios prognósticos a candidata que pode se beneficiar da estratégia, né? Então, acho que paciente metastática de novo tem que iniciar com tratamento sistêmico, a gente tem que avaliar a resposta, né? E se a paciente tiver uma boa tolerância ao tratamento sistêmico e tiver um contexto de boa resposta, com progressão em sítios limitados, acho que aí cabe a discussão sobre algum tratamento local. Existem cenários que não têm uma resposta absolutamente bem definida, né? Então, no começo a gente discutia tratar basicamente no momento da introdução do tratamento sistêmico ou fazer um tratamento local, que aí eu acho que nesse contexto a gente não pré-selecionou a paciente, ainda não tem avaliação de resposta, eu acho que não seria a melhor estratégia. E um outro cenário que também nos traz bastante discussão é um paciente que é metastática de novo, um contexto de oligometástase e tem resposta completa ao tratamento sistêmico. Vale a pena consolidar nessas lesões ou não vale a pena consolidar? Aí há uma grande divergência, né, de acordo com opiniões pessoais sobre o que ser feito nesse momento. Eu, em geral, não consolido, tá? Eu espero, a paciente vai se manter em tratamento sistêmico, então, doença HER2 positiva vai começar com Cleópatra ou uma primeira linha com inibidor de ciclina para doença hormônio positiva, ela vai manter o tratamento até ter progressão. E nesse momento de progressão, a gente pode discutir o que vai ser feito para ela. Mas há quem advogue que vale a pena consolidar ali, né? Porque existe um clone que já foi mensurado e que, mesmo com resposta metabólica completa ali pelo PET, isso pode ser um clone viável ainda, né? Então, há essas duas linhas de defesa. Eu, em particular, acho que na maior parte das vezes, né, não se deve consolidar, mas é uma opinião pessoal. Uhum. E em relação ao tratamento que a paciente está fazendo, que momento que você entra com a radioterapia, ou quanto tempo depois desse tratamento, que droga você não colocaria combinando com a radioterapia, por exemplo? Com a radioterapia em dose alta, no caso, né? Exato. Na apresentação, né, do Avatar, houve até essa pergunta, né, se havia necessidade de interromper o inibidor de ciclina para entrar com a radioterapia ablativa. Em geral, tem um guideline agora também que tá para ser publicado, da Associação de Tratamentos Sistêmicos com Radioterapia Ablativa,
Em geral, eles preconizam 5 meias-vidas da droga ou 3 dias. Então, 3 dias antes, 3 dias depois, para a medicação, faz a radioterapia e volta com a medicação sequencial. Então, depende um pouco da dinâmica de cada droga, mas em geral, sim. Tem algumas drogas que a gente não tem ainda muito dado, né? Então, os ADCs novos, trastuzumab deruxtecan, por exemplo, a gente não tem todos os dados da associação, e são, em geral, tratamentos mais agressivos, né? Você tem um potencial de sinergismo maior com a radioterapia, né? Em sistema nervoso central, você tem um potencial maior de ter radionecrose, por exemplo. Então, acho que estamos aprendendo ainda com o tempo em relação a isso. Sim, com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Éder, Ana, Daniel, Karina? Oi, Daniel. Pedro, boa noite. Daniel, Eu estava mutado aqui. Primeiro, parabéns pela aula. Sintetizou aí os nossos principais pontos e a nossa angústia com o último trabalho, fase 2 que acabou não caminhando para um fase 3. E a minha pergunta é mais de cunho prático, em relação a como que você faz aquelas pacientes que você precisa fracionar um pouco mais e você faz uma dose dia mais alta, se vocês, do ponto de vista prático, tratam 2, 3 vezes por semana. Por exemplo, uma lesão pulmonar que você vai fazer em 5 de 10, por exemplo. Você faz 2, 3, justamente pensando em ter o menor intervalo livre de tratamento sistêmico. Em relação àquela questão que você colocou de não oferecer para o paciente metastático de novo, só para comentar, eu acho que, poxa, claro, a gente não sabia isso antes da publicação, mas a gente quer muito um biomarcador, que a gente vai conseguir selecionar com mais certeza aquele paciente que se beneficia, né? Se a gente olhar mesmo o Cybercomet, aquela curva inicial, ela é muito triste, né? Ela vem em queda livre e depois ela abre. Se a gente selecionar um biomarcador, a gente vai conseguir selecionar aquele paciente que vale a pena a gente pesar mais a mão versus aquele que não adianta a gente propor um tratamento num cenário assintomático. exato. Ali o ponto e que é interessante da curva, né, no SABR Comet ali, ele tem uma curva rápida, descendente, e depois atinge um platô em 20%, né? Então, e esse platô, ele é sustentado. Então, quer dizer assim, você vai ter ali quase um quinto das pacientes com resposta sustentada e discutindo potencialmente cura dessas pacientes, né? Não ter progressão. O problema da SABR Comet é que é um grupo muito heterogêneo, né? A gente tem câncer de pulmão, tem câncer de próstata, tem câncer de mama, então é um grupo muito difícil de ser avaliado ali, né? E inferir qualquer avaliação de subgrupo ali é muito difícil. Para os estudos especificamente de mama, eu, em particular, acredito que as pacientes que têm, né, um driver bem específico, que obtiveram boa resposta em relação ao tratamento sistêmico e que eventualmente falharam com algum clone resistente, são os pacientes que mais vão se beneficiar. Então, o paciente lá fez Cleópatra, tem HP de manutenção, 2 anos depois teve uma progressão isolada, né, em alguma vértebra ou fígado, você vai lá e trata, o paciente pode ficar em HP de manutenção ainda mais 2, 3, 4 anos, né? Acho que quase todo mundo tem essas pacientes aí na prática clínica, né? A próxima linha depois do Herceptin pertuzumab começa a ter piora de qualidade de vida, que TDM1, segunda linha, provavelmente já trastuzumab deruxtecan se consolidando aí, é um regime de tratamento muito mais difícil. Para doença luminal também. Para doença triplo negativa, a gente tem alguns grupos que de fato têm um melhor prognóstico, mas a gente não sabe definir muito bem quais são esses subgrupos. Aí, de fato, esses biomarcadores eu acho que vão nos ajudar bastante. A regra para o triplo negativo, né, no contexto de doença oligoprogressiva, é ter progressão sistêmica. Então, a gente potencialmente vai ter um efeito de futilidade aí na maioria das vezes que a gente fizesse BRT, né? Então, ou algum tratamento local. Você faz ali 2, 3 meses depois, o paciente já vai ter progressão em outros locais. Seu benefício vai ser muito pequeno. Mas é um desafio, acho que a gente está engatinhando ainda nesse contexto. O Avatar no estudo pequeno, mas eu acho muito bem
delineado para isso, parece ser o da prática clínica nossa mesmo. Então, paciente com inibidor de ciclina, mais de 6 meses, com progressão, você vai lá e trata a oligoprogressão e tenta arrastar a mudança da linha ali, né? Mas precisa ser um estudo maior, assim, de fato, os estudos mais robustos aí são necessários, né? Ana, acho que a Ana entrou um pouquinho, saiu. Você tem uma pergunta? Não, na verdade era mesmo uma observação do que o Daniel e você acabaram comentando. Primeiro, parabenizar da aula, que foi muito boa, né? Resumiu muito bem. Mas, assim, as angústias, elas continuam. Eu acho que os estudos ainda não têm as respostas bem definidas, e principalmente porque, assim, quando você vai ver o estudo hoje em dia em câncer de mama especificamente, a gente está cada vez mais selecionando os subtipos moleculares para poder fazer definição de conduta. E nos estudos ainda o N é pequeno para a gente ter em relação à resposta, né? Principalmente do que foi comentado, dos pacientes que têm um prognóstico mais favorável, que são os pacientes luminais e os pacientes HER2, e ainda tem os pacientes luminais enriquecidos HER2, né? Que às vezes o que acontece é que essa oligoprogressão está mais até vinculada a uma progressão de um clone luminal do que uma resistência ao mecanismo HER2, por isso que vale a pena fazer. E em relação à outra dúvida da gente, que é grande, é justamente com os ADCs, quando você tem uma doença totalmente controlada em uma oligoprogressão, qual é o tempo que a gente tem de segurança? Porque na prática clínica o que a gente vê é que a gente tem que parar pelos tempos do que é da burocracia, do convênio, da liberação, e a gente tem uma doença sistêmica que só está realmente controlada porque a gente está fazendo os ADCs. O que não parece para mim tão importante quanto o inibidor de ciclina, porque o inibidor de ciclina a gente já deixa, na verdade, às vezes uma semana parado para poder recuperar hemograma e você não tem perda de controle da doença, o que seria tranquilo para vocês fazerem um procedimento de radiocirurgia com segurança, né? Pelo que já foi exposto aí da meia-vida da droga em relação à rádio. Então, era mais essas considerações mesmo. A gente vai ter ainda que continuar um bom período discutindo caso a caso essas pacientes em tumor board, né? Pela falta de resposta desses estudos. Exato, não, acho que resume bem aí nossas angústias e eu acho que o tempo, os novos estudos vão nos ajudar para a maioria dessas questões ainda não totalmente respondidas, né? Assim, na maioria das vezes, quando não tem um órgão, né, mais sensível, adjacente ali ao local que vai ser tratado, preconizo não suspender a droga, né? A meia-vida, principalmente dos ADCs novos ali, são um pouco mais prolongadas, né? Trastuzumab deruxtecan, você teria que ter um intervalo maior, não faz sentido você parar a droga para você fazer um tratamento local com chance de progressão, né? Então, acho que ali para os ADCs novos, se der para tratar com segurança, trata, né? De forma combinada. Se você não tiver segurança para tratar, eu acho que você tem que reconsiderar a estratégia, né? Que exames vocês acham que é necessário, por exemplo, quando você vai prever que você vai fazer a radioterapia ablativa? Para todo mundo, PET, ressonância, tem mais alguma outra coisa que você julgue que seja necessário para paciente antes de fazer, de programar o tratamento? Não, normalmente a gente usa os exames habituais na associação de PET com ressonância para doença luminal, lobular, agora tem o PET-FES também que pode ajudar, mas normalmente são os exames habituais aí que a gente tem à disposição. A maioria desses estudos, né, o NRD-BR002, a CBR Comet, agora também o Avatar, até possibilitaram fazer o tratamento com avaliação de tomo e cintilografia, né? Eu acho que, se possível, sempre usar PET, né? Acho que PET refina um pouco mais essa estratégia, mas no estudo era permitido os exames mais simples também, né? A cintilografia ela não dá uma noção anatômica muito boa, né? Quando você vai falar em dose alta, dá um pouco de insegurança, né? Sim, é isso. Eu acho que usar as ferramentas que a gente tem à disposição e partir da premissa essencial, que é uma doença metastática, tem que ter muita segurança para tratar sem colocar, né, o paciente em um risco adicional sem um benefício tão claro, né? Sim. Eu acho que talvez, eu não sei se você concorda, né?
em relação a isso, Pedro, que a nossa dificuldade está porque até pouco tempo atrás a paciente metastática para a gente era uma paciente que teria uma sobrevida curta. E hoje a gente está vendo essa paciente com uma sobrevida muito maior, utilizando drogas que a gente ainda não tem tanta experiência. Quer dizer, a gente está com tudo novo, não deu tempo ainda da gente saber o resultado do que vai acontecer com essas pacientes daqui para frente, né? Se hoje tem paciente com doença em sistema nervoso que tem uma sobrevida de 2, 3 anos e talvez até mais algumas, né? Então, talvez as dificuldades que a gente tenha no nosso dia a dia sejam possíveis de serem aceitas e talvez algumas vezes a gente tome algumas condutas que no futuro a gente perceba que não seja tão adequada, mas eu acho que a dificuldade hoje é a falta de tempo que a gente não conseguiu ainda para avaliar as respostas do que a gente está fazendo nos dias de hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma curva de aprendizado para todo mundo. Acho que para a decisão do oncologista que é mais difícil, né? Entendendo que o paciente apresentou alguma progressão, mudar a linha nesse momento ou tentar postergar o tratamento. Acho que para o oncologista essa é uma decisão muito difícil. Isso numa paciente que não apresenta sintomas de progressão, né? Então, uma paciente com oligoprogressão assintomática, devo mudar a linha de tratamento agora ou tentar postergar. E aí acho que cabe aquela decisão clínica compartilhada, né? Pacientes, né, tem muitas pacientes que têm uma excelente qualidade de vida com algumas drogas de manutenção e que a próxima linha vai impactar negativamente, né? Então acho que entra aí a principal dúvida e questionamento sobre se deve ou não trocar, né? Sim. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário? Bernarda? Então, não sei se a Karina tem qualquer... Não, queria agradecer você, Pedro. Primeiramente, pedir desculpa que a gente teve um desencontro aí na nossa data, né? E com esse final de ano ficou um pouco turbulento essa remarcação da nossa aula, mas agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui hoje, já nesse finalzinho de novembro, tá todo mundo já pedindo água, né, de reunião. Exato, não, mas E agradeço muito aí o convite, é um prazer poder participar e colaborar de alguma forma com vocês. Estou sempre à disposição aí para participar em alguma demanda futura também. E temos muitas reuniões, sim, né? Muitas demandas, tem muitos congressos que ficaram próximos agora, mas é sempre um prazer poder participar aí dessas discussões e aprender com vocês, né? a gente que Bem, que agradece. Karina, eu também preciso agradecer porque eu infernizei um pouquinho a tua vida, né, Pedro? Mas Mas você estava sempre disposto, sempre foi assim generoso em atender as questões que a gente estava colocando ali. Então, mais uma vez, obrigada por você ter vindo, preparado todo esse tempo que você teve, que eu sei que foi corrido, e com tua opinião pessoal, que foi super válida assim, para a gente, que são coisas que a gente deseja ouvir mesmo. agradeço muito, Paulo, aí, a disponibilidade de todos estarem aqui também. E é isso. Perfeito. Esperamos ter você mais uma vez aqui com a gente. Ótimo. Obrigada, Obrigado. pessoal. Então, boa noite. Boa E, noite. a princípio, nós vamos encerrar nossas reuniões clínicas hoje. Talvez na semana que vem a gente tenha um tumor board, temos um casinho para discutir, mas eu trago informações para vocês no nosso grupo do Whats. Então, boa noite, obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada, Tchau, boa Boa tchau. noite. noite, tchau, tchau.